Olá, eu sou a doutora Fernanda Matias e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre açúcares. No Brasil, o açúcar que é mais consumido é a sacarose, exatamente porque a gente faz produção de cana. A sacarose, ela é um disacarídeo. O que significa isso? Que ela é a combinação de dois açúcares. Um desses açúcares é a glicose e o outro açúcar vai ser a frutose. Na comunidade científica existem muitas discussões a respeito da questão da sacarose, ou do açúcar branco, na verdade. Tanto é que hoje está muito em moda, digamos assim, fazer os trabalhos de uso de açúcares é, marrons, né? Então, o demerara, o mascavo, porque eles têm menos tratamento químico e acaba dando menos problema de saúde. Realmente isso é uma verdade, tá? Quanto menos processado o açúcar, melhor é. Tanto é que açúcares, por exemplo, para diabéticos, já teve vários que foram retirados do mercado porque poderiam dar problemas a longo prazo. Então, e eu trouxe hoje uma embalagem que eu gostei muito, que eu tô tomando esse cappuccino, e eu gostei muito da embalagem dele, exatamente porque ele coloca tudo o que deveria ter. Então, aqui ele vai estar dizendo sem adição de sacarose, porque ele é diet. Mas isso não significa que ele não tenha açúcar, tá? Então, aqui ele vai estar dizendo que ele tem maltodestrina. Eu vou pôr uma foto depois que fica mais fácil de vocês lerem, tá? Então, ele é alimento para dietas com restrição de sacarose e ele não é um alimento com baixo ou reduzido valor energético. E depois, aqui nos ingredientes, é que diz que é a maltodestrina. A maltodestrina é um polissacarídeo, ou seja, várias cadeias de açúcar, tá? Que é do amido. Então, ele se transforma em glicose fácil e vai para o sangue com rapidez. Ou seja, ele vai ser um alimento calórico igual, tá? Isso é uma coisa que tem que ter em mente, mas pelo fato de ele não ser diretamente uma sacarose ou uma glicose, ele acaba sendo diet, tá? Que não é o caso dos alimentos que têm esses componentes. E obviamente eu vou puxar pro kombucha, tá? Por quê? Porque é uma coisa que tem me incomodado muito. Várias marcas de kombucha estão usando muito açúcar. Aí eles dizem que o valor calórico é baixo, que não tem tanta quantidade de açúcar, não sei o quê, mas quando você vai beber, você sente que tem açúcar. E kombucha não pode ter açúcar livre, tá? O açúcar ele tem que ser todinho convertido nos ácidos e outros componentes que vão ficar na bebida. Então, se você pegar um kombucha com gosto de suquinho, tá? Significa que ele tem muito açúcar livre. Esse não é um produto que seria recomendável o consumo por várias razões. Uma das razões é exatamente a questão de ele ter açúcar livre, e se ele tem açúcar livre, ele pode promover o crescimento de bactérias ou fungos oportunistas, tá? A maior parte dos kombucha não faz controle de qualidade, eu vou falar sobre controle de qualidade depois. Então, quando a gente pega essa questão de controle, você não sabe se aquele produto tem ou não tem micro-organismos potencialmente patogênicos, por exemplo, tá? Ou patogênicos de fato. Então, quando tem o açúcar livre, você acaba dando subsídio, né? Você dá um alimento para que esses micro-organismos possam, de fato, se reproduzir. A outra questão é que ela não é segura daí para diabéticos, tá? Então, mesmo que o rótulo do kombucha diga que tem sacarose, é para os micro-organismos consumirem. Não necessariamente ele vai ter sacarose livre, mas
pede para alguém sempre beber antes para ver se ele é doce, tá? Se você é diabético, por exemplo, pede para alguém consumir antes e ver se ele é doce. Se ele for doce, não tome, porque significa que ele tem açúcar livre, vai aumentar a sua glicose e vai te dar problema depois. Se ele não for doce, beleza, tá? Ele tem um gosto característico de fermentação que é fácil de reconhecer e então essa é a dica que eu dou hoje. Kombucha não pode ser doce, tá? Como eu falei, não é só pela questão de sabor, né, de segurança para diabético, mas também pela questão de segurança de micro-organismos mesmo, tá? Então, na embalagem de produtos, vocês sempre vão ter aquelas informações que eu mostrei aqui, tá? Eu tô mostrando a marca porque foi uma coisa que eu realmente, é um produto que eu gostei muito, e eu gostei muito da embalagem também, porque ela discrimina muito bem as coisas. Então, eu gostei bastante dele. E uma coisa importante é sempre ver os alergênicos, tá? Então aqui, ó, ele vai ter a questão dos alérgicos. Ele tem derivados de soja e de leite. Tem lactose, mas não contém glúten. Então, muitas vezes os produtos são feitos numa mesma fábrica que acaba tendo contato com outros produtos. Então, eles vão ter traços desses outros produtos. A soja, nesse caso aqui, é provavelmente por contaminação, tá? Porque aqui, pelo menos, nos ingredientes não tem nada relacionado à soja em si. E, obviamente, derivados de leite e lactose, porque ele é um cappuccino normal, com leite em pó integral, soro de leite. Então, para quem tem alergia, por exemplo, a caseína não é recomendável. E para quem é intolerante à lactose também não. Tem uma outra marca que eu comprei agora, que eu tô tentando lembrar o nome, e ela é a primeira que eu vi, pelo menos, tá? Sem lactose. A lactose é o açúcar do leite. E quando ela quebra, ela vai virar glicose e galactose. Por isso que os produtos que são sem lactose, eles sempre vão ser mais adocicados, porque a glicose, ela é mais doce, tá? Então, como a glicose, ela fica ali, já não chega eu ser sem memória, agora até o telefone tá reclamando que tá sem memória, eu tive que dar uma pausa, desculpe. Então, como eu tava falando, um dos problemas que a gente tem hoje é exatamente o leite condensado sem lactose, porque ele fica extremamente doce e não pega bem o ponto dos produtos que você quer, né? Então, porque quando ele vira glicose, ele carameliza mais fácil, ele fica mais doce, então tudo isso acaba influenciando, tá? Então hoje era isso, queria falar um pouquinho para você sobre açúcares e queria dizer que não fiquem assim tão estressados com o uso do açúcar branco. É óbvio que tudo em excesso faz mal, né? Não tem como não ser ruim, então é só usar com moderação e sempre fiquem atentos às embalagens, tá? Apesar de que os kombucha hoje, né, as embalagens mentem, que é o que eu tô dizendo, que é o que eu falei, né, sobre os açúcares. Tem que provar primeiro e depois ver o que é o que, certo? Então, até a próxima, a gente se vê depois.